A maior quantidade de alunos que tem hoje na universidade, eles são mais voltados, querem ser mais vistos e não se preocupam tanto com os estragos que uma notícia pode causar na vida da outra pessoa, não. E ali, dentro de grupos de WhatsApp, às vezes o grupo de família ou então um grupo de amigos, ali é gerado o início de uma fake news própria dita. A desinformação é um fenômeno multifatorial, né? E, de fato, ela tem se entranhado no fazer social, né? Em todas as esferas sociais, na esfera pública, né? Então, observando o campo digital, a virtualização do comportamento, da vida em sociedade, a digitalização dessa vida coletiva, a gente tem uma potencialidade, né? Uma possibilidade de potencializar a desinformação neste ambiente. E aí aquilo que antes era o boato da rua, que não passava do quarteirão ou não passava do bairro, torna-se no ambiente digital um bolsão, né, irrastreável de fluxo de informações falsas, né, que podem ter dolo, podem não ter dolo, podem ser meramente informações descontextualizadas, sem nenhum tipo de dolo, intenção. A gente tem um cenário que é bem desafiador. Por um lado, a gente tem as autoridades constituídas, que são a imprensa, a ciência, os poderes institucionalizados, passaram a ser questionados e descredibilizados. Por outro lado, a gente tem a ascensão dessas plataformas digitais, né, que as pessoas passaram a disseminar, qualquer pessoa pode produzir conteúdo, pode disseminar conteúdo sem nenhum compromisso com a ética, com a verdade factual. E aí, essa combinação associada a interesses do capitalismo mesmo, do sistema capitalista que a gente vive, produziu uma combinação que é bem maléfica à democracia, à cidadania, por meio da desinformação. Hoje, nessa nossa era contemporânea, a gente vai vendo que há um volume cada vez maior e mais acessível de informações. Essas informações vão se produzindo, vão se horizontalizando, e a gente tem vários meios democráticos nessa era digital. Entretanto, ao mesmo tempo que a gente democratiza esses meios, a gente também termina produzindo muitos boatos e muita desinformação. No meu ramo especificamente, que é relações internacionais, é muito perigoso e acontece diariamente uma luta, né, contra a desinformação, principalmente porque quando a gente tem períodos de guerra, como por exemplo a Palestina e Israel, que está acontecendo agora, acontece muita desinformação, passando para que as pessoas escolham um lado. E a gente não pode, na verdade, decidir isso pelas pessoas. A gente precisa apresentar a informação correta para que elas entendam o que elas devem fazer por si próprias. Um super perigo. Eu lembro que no nosso segundo período aqui da faculdade, a gente teve uma mega desinformação e achei bem contraditório, porque a gente era no curso de jornalismo, que mentiram sobre um menino estar assediando meninas e tudo mais, e virou uma grande perturbação, os professores fechando porta e tudo mais, e acabou que a gente não vinha para as aulas por causa desse perigo, que era um aluno que estava assediando pessoas e na verdade ele só era um aluno com condições especiais. Isso é bem perigoso, como você... Quando a gente fala em desinformação e política, a gente pode compreender que há uma relação intrínseca entre esses dois fatores. A desinformação a gente entende que passou a ser utilizada como estratégia política, estratégia econômica, existem grupos dedicados a produzir desinformação, e aí isso configura-se um desafio para nós da academia e para a sociedade em geral, para enfrentar toda uma estrutura de poder e uma estrutura financeira mesmo que sustenta essa realidade, né? Nós vivemos na prática, né, sentimos na pele o que a desinformação pode provocar na área de saúde. Nós vimos que desinformação mata.
A pandemia deixou esse exemplo muito claro e evidente. Na pandemia nós tivemos exatamente a potência máxima desse processo de desinformação, com as pessoas conectadas nessa grande rede, né? E uma necessidade muito grande, uma necessidade vital ou fatal, de que as informações chegassem com precisão, de que as informações de qualidade chegassem com integridade até as pessoas. O que aconteceu? A gente teve um processo de desinformação muito grande, né? Levando informações falsas sobre a vacina, sobre os processos e métodos preventivos, e isso acabou culminando na morte de muitas pessoas que poderiam ter sido evitadas. Às vezes você vai ver uma programação na televisão e aí você começa a criar uma opinião sobre algo que você não sabe nem do que está falando. Isso é a desinformação propriamente dita. É necessário que faça uma pesquisa, é necessário que você entre mais no ramo científico para que você entenda o que está acontecendo. Não é necessário que você faça um curso sobre isso, mas é necessário que você pesquise sobre. Então, por exemplo, a gente tem um levantamento crítico, né, do Comitê de Gestão da Internet do Brasil, que revelou que 43% de jovens e de crianças, eles não checam a notícia. Então, não checam a notícia e nessa conjuntura, o que é que a gente pode entender? Que a educação midiática, ela se torna, nesse sentido, fundamental na preparação de sujeitos, né, para realizar uma leitura crítica do mundo e garantir, naturalmente, a formação de uma cidadania e fortalecer a nossa democracia. O jornalismo ele tem dado uma contribuição muito forte com as agências de checagem de fatos, as agências de fact-checking. Mas essa contribuição, né, que inclusive adotou uma nova estética de enunciação, de discurso para o jornalismo, que seria essa coisa de dizer é falso que isso aconteceu, é verdadeiro, mas está descontextualizado, que é muito bom, acaba sendo uma tentativa muito pequena dentro da potencialidade desse processo de desinformação. A gente entende que a desinformação, ela permeia todas as esferas da nossa sociedade e não é diferente na universidade. A gente vê algumas nuances de desinformação no nosso cotidiano e a gente entende que temos um papel também de enfrentamento de dentro para fora. Desenvolvemos ações na universidade também, com os nossos estudantes, sobretudo. Os nossos estudantes, os nossos professores, nós temos um papel primordial nesse enfrentamento por estarmos numa parcela privilegiada da sociedade, que é a parcela de pessoas com acesso ao ensino superior e que tem um dever e um papel de contribuir com o fortalecimento da nossa democracia, da nossa cidadania. E eu acho que é importante que as pessoas possam se imbuir desse espírito, estando aqui nesse cenário da universidade. Nosso intuito é sempre esse nas nossas ações. Entende? Então é um processo complexo e que demanda da universidade um trabalho muito, mas muito sólido. Eu diria que é o desafio que está posto dessa sociedade, seria a desinformação. Inclusive a desinformação científica. E aí, por isso, a necessidade do papel da universidade de ter um trabalho mais eficaz no combate à desinformação. Eu acho que no nosso curso já se é debatido desinformação, né? Somos jornalistas, a gente precisa falar sobre isso, fake news, mas eu acho que é pouco levado a sério. Eu acho que não é toda a gama dos estudantes de jornalismo que leva a desinformação a sério, que leva o assunto mesmo a sério. Então é fundamental que a gente consiga conceber um espaço de protagonismo aos alunos desde cedo, incentivando projeto e pesquisa. Nesse ponto aí, me parece que os jogos, né, os games, eles, quando bem aplicados e bem monitorados, eles agregam funções muito importantes dentro desse processo de ensino e aprendizagem, quando a gente vê alguns aspectos como os aspectos cognitivos, né, o exercício mesmo do conhecimento, da interação, porque você estabelece uma relação com um grupo e ao mesmo tempo da brincadeira, esse aspecto lúdico. Então eu acho que os jogos, eles são muito fecundos aí como uma estratégia
interessantíssima. De fato, a gente precisa de políticas públicas que venham a mitigar esse processo. E talvez um dos principais seria a regulamentação, ou a regulação, perdão, das plataformas, que são os espaços por onde esses fluxos de informação falsa, de desinformação, acabam se disseminando. Na impossibilidade da regulação das plataformas, o caminho é a educação midiática. Nós estamos tendo um incêndio, né? E aí o jornalismo está lá com conta-gotas tentando apagar este incêndio, né? Então tem proporções muito grandes de alastramento aí desse incêndio, que é a desinformação, e nós temos ali algumas medidas de mitigação, mas que não conseguem dar conta de apagar esses focos desse incêndio. E, naturalmente, a gente não deve acreditar em tudo. Nesse sentido, a dúvida, por mais que ela estabilize, ela é ainda o melhor caminho.